Bom dia, estão me ouvindo? Estamos. Bom dia, é a Juliana, eu sou R3 do Serviço de Ginecologia e Calma. Obstetrícia do Pronto. HGF. Juliana, por favor, repete novamente. Está gravando já. Bom dia, meu nome é Juliana, eu sou R3 do Serviço de Residência Médica em Obstetrícia e Ginecologia do HGF e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre lesão intraepitelial de colo de útero. Segundo a Febrasgo, o Manual de Rastreio, Diagnóstico e Tratamento do Câncer de Colo de Útero de 2017, ele orienta, e como todos nós já sabemos, que o principal fator de risco para o câncer de colo uterino é a infecção pelo vírus HPV. E ele divide entre os vírus de alto risco e os vírus de baixo risco, e os vírus de alto risco sendo principalmente o 16 e o 18, que causa a maioria dos tumores invasivos, mas tem todos esses outros vírus de alto risco também. O que eles colocam como uns fatores de riscos associados ao HPV, que fora a infecção do HPV, com esses outros fatores de risco, a paciente tem maior predisposição a desenvolver um câncer de colo uterino, eles colocam como início da atividade menor que 16 anos, o alto número de parceiros sexuais, o que quer dizer que a paciente ela pode se predispor e se expor mais a maiores números ou então a maior infecção pelo vírus HPV, histórias de verrugas genitais, a imunossupressão, tanto pela persistência do vírus e o tabagismo. E o Ministério da Saúde, ele predispõe que ele coloca o rastreio das pacientes de 25 e 64 anos a cada 3 anos, após 2 exames normais. Se a paciente ela fez 2 exames normais, eu faço o rastreio dessas pacientes entre 25 e 64 anos, de 3 em 3 anos. Isso é o que o Ministério da Saúde propõe. Mas falando sobre um pouco que o dossiê da Febrasgo de 2018 ele coloca, eu faço um rastreio, tornando organizado a partir da base populacional das pacientes. Ele propõe, na verdade, a inserção do teste DNA-HPV como um teste primário, associado com a citologia, seguida da citologia oncótica como meio líquido, nos casos positivos de HPV de alto risco. Isso eu vou falar também já no final da aula, sobre um guideline do ASCCP, que ele coloca sobre isso também. E ele propõe como teste primário, se houver inserção da genotipagem, as pacientes do HPV 16 e 18, elas são encaminhadas automaticamente para a colposcopia. Se ela tiver um HPV positivo que não seja para o 16 e 18, eu encaminho essas pacientes para a citologia oncótica. E eles propõem os pacientes fazer uma autocoleta, né, as pacientes que têm mais dificuldade em realizar o exame. Esse é um fluxograma que coloca nesse dossiê da Febrasgo, e ele coloca, conforme o Ministério da Saúde, as pacientes eu fazer acima de 25 anos. E em mulheres entre 25 e 30 anos, eu colho a citologia oncótica. Se ela vier negativa, eu faço acompanhamento dessa paciente de 3 em 3 anos. Se ela vier positiva, eu encaminho para a colposcopia. E ele já coloca que mulheres entre 30 a 64 anos, ele sugere fazer a genotipagem do HPV. Se vier negativo, eu repito em 5 anos. Se vier positivo para o 16 e 18, que são os tipos de HPV que eu tenho maior risco de desenvolver um câncer de colo uterino, eu encaminho já essa paciente para a colposcopia. Mas se vier positivo para outros tipos de HPV de alto risco, que não 16 e 18, eu encaminho essa paciente para a citologia. E ele sugere isso como um teste primário, ou seja, por conta da baixa sensibilidade da citologia oncótica, e eu associando com o teste de HPV, eu posso diminuir a especificidade, mas em comparação eu tenho um maior rastreio e eu posso ter maior cautela com essas pacientes. E ele coloca também, no caso, se eu fizer uma paciente de 30 a 64 anos, eu tenho um teste positivo de HPV de alto risco, mas se vier negativo, eu repito em 5 anos como na outra vez, se vier positivo, porque eu posso fazer a captura híbrida e dizer se é só positivo ou negativo para alto risco, sem fazer o teste do DNA do HPV. Se vier positivo para alto risco, eu faço a citologia, se vier negativo, eu repito o exame em 1 ano, se vier positivo, eu já encaminho essa paciente para a colposcopia. Mas segundo as diretrizes brasileiras do Ministério da Saúde, a aula vai ser baseada basicamente nas diretrizes, mas eu vou citar também um pouquinho do SCCP. O que ele coloca como nível de evidência A, como eu já falei e como colocou no dossiê da Febrasgo, os 2 primeiros exames eu faço nessa paciente anualmente. Se vier 2 primeiras citologias oncóticas negativas, eu repito a cada 3 anos. Mas o início da coleta, ele sugere que a partir dos 25 anos de idade, que tem ou já tiveram atividade sexual.
ele não coloca nessas pacientes que não tiveram atividade sexual, eu não devo fazer o rastreio, segundo o Ministério da Saúde. Nas pacientes até os 64 anos, sem história prévia de doença de câncer de colo uterino, eu tenho que ter 2 exames negativos consecutivos nos últimos 5 anos, e as pacientes acima de 64 anos que nunca fizeram uma citologia oncótica, eu tenho que ter 2 exames no intervalo de 1 a 3 anos. Se for negativo, essa paciente ela pode ser dispensada de fazer uma citologia oncótica e fazer um novo acompanhamento. Já nas situações especiais, ele sempre especifica a população em geral, a diretriz, e depois ele fala das pacientes gestantes, pós-menopáusicas, esterectomizadas em alguns casos e imunossupressas. Nas pacientes gestantes, eu não diferencio o acompanhamento da citologia oncótica comparado com as outras pacientes. Nas pós-menopáusicas, eu só tenho que me atentar em fazer a estrogenização daquela paciente, porque a não estrogenização eu posso tanto dificultar a coleta como pode vir alguma alteração. Já nas pacientes esterectomizadas, o que vai diferenciar o meu acompanhamento dessas pacientes é o motivo da esterectomia. Se eu tiver uma esterectomia por algum outro motivo que não seja alteração ou lesão intraepitelial de colo uterino, eu posso fazer um acompanhamento. Se a paciente não tiver mais colo, não tem mais necessidade de fazer acompanhamento. Mas se ela tiver feito uma esterectomia por uma lesão precursora de câncer de colo, ela tem que ser acompanhada de acordo com o tipo da lesão que foi tratada e o motivo daquela esterectomia. Se a paciente, como eu já falei, não tem história de relação sexual, como o principal fator de risco é a infecção pelo HPV, se pressupõe pelo Ministério da Saúde que aquela paciente ela não tem infecção pelo HPV, então ela não tem o principal fator de risco para desenvolver o câncer de colo, então não devo fazer o rastreamento nessas pacientes. Já nas pacientes imunossupressas, eles colocam como eu tenho que fazer, independente da idade da paciente, eu já tenho que fazer o rastreio com o início da atividade sexual, independente se for maior ou menor do que 25 anos, e eu tenho que fazer semestral no primeiro ano do começo da relação sexual e depois manter anual, se mantiver o fator da supressão dessa paciente com nível de evidência B. Já nas pacientes com retrovirose, se eu tiver a contagem de linfócitos CD4 abaixo de 200, eu tenho que priorizar a correção e até lá eu tenho que fazer a cada 6 meses nessas pacientes, porque eu tenho maior risco de persistência e maior risco de malignização no caso do vírus do HPV. Essa é a tabela que difere os nomes das lesões intraepiteliais dos exames citopatológicos. Atualmente a gente usa principalmente dividindo em lesão de alto grau, de baixo grau, e ascos e o carcinoma invasor. E essa é outra tabela que o Ministério coloca de quais pacientes eu tenho que encaminhar para a colposcopia. Ele coloca aqui no ascos, eu vou citar depois cada uma separadamente, mas ele coloca aqui no ascos, eu praticamente não encaminho essas pacientes para colposcopia, com exceção do ASC-H, que eu já tenho, eu vou falar posteriormente, eu encaminho essas pacientes para colposcopia. E nas pacientes glandulares com alteração glandular, eu encaminho para colposcopia também. Já na lesão de baixo grau, eu diferencio na questão de a idade da paciente. Menor do que 25 anos, eu repito em 3 anos, que eu também vou falar posteriormente. Maior do que 25, eu repito a citologia em 6 meses. Mas se na citologia vier uma lesão de alto grau, eu já encaminho essa paciente para a colposcopia, tanto como lesão intraepitelial, que eu não posso excluir microinvasão, carcinoma escamoso invasor, ou adenocarcinoma in situ. Todos esses pacientes eu encaminho para a colposcopia. Então, vamos falar agora da questão dos resultados das citologias. O ascos, ele é a principal atipia citológica que é encontrada nas citologias oncóticas. Mas o que é que eu caracterizo? Por que é um ascos? Por que ele se chama células escamosas atípicas de significado indeterminado? Nessas células, é como se eu não tivesse, o patologista ele não consegue diferenciar se se trata apenas de um fator inflamatório, de um processo inflamatório, ou se tem alguma lesão que possa caracterizar uma lesão intraepitelial. Tanto que eu tenho uma evidência ou uma prevalência de NIC2 ou 3 de 6 a 11% e alguns casos de câncer nessas pacientes. A prevalência desse diagnóstico foi de cerca de 1,4 em todos os exames realizados e de 48,8 considerando apenas todos os resultados alterados. Então, comparado com os outros, o ascos ele é o mais comum. Mas aí, em cada alteração do Ministério da Saúde, ele coloca um fluxograma para facilitar o acompanhamento dessas pacientes. E ele coloca, se a paciente tem 30 anos ou mais, se ela tiver menos de 30 anos, eu acompanho, eu faço anualmente, eu repito o exame dela.
Se ela tiver mais do que 30 anos, eu repito em 6 meses. Se eu tiver se eu tiver um resultado alterado, eu encaminho essa paciente para a colposcopia. Se eu não tiver, eu repito de novo em 6 meses ou em 12 meses, se a paciente tiver menos do que 30 anos. E depois, se vier normais, eu passo a fazer a cada 3 anos. Já se eu tiver um achado anormal, sugestivo de invasão, eu posso ver a biópsia ou vai ser com relação se eu tiver uma JEC completamente visível. Se eu não tiver uma JEC completamente visível, eu tenho que fazer um estudo do canal endocervical. Se eu tiver, eu faço a biópsia no segmento. Já se eu vier na biópsia uma lesão intraepitelial com câncer, eu tenho que fazer a conduta, senão eu faço um rastreio acompanhado de acordo com a lesão da paciente. Já no ASCO, as mulheres até 24 anos, porque segundo o Ministério, teoricamente não era para ter colhido, porque pelo Ministério eu colho a partir dos 25 anos, mas caso essa mulher tenha colhido antes dos 25 anos, seja por imunossupressão, algum outro motivo, ele orienta que eu tenho que repetir em 3 anos, e não anualmente ou 6 meses como as mulheres acima de 25 anos. Caso se mantenha essa atipia, eu tenho que manter o citológico trienal. Tipo, é uma paciente que eu tenho 15 anos e deu ascos. Eu repito em 3 anos ela vai ter 18. E eu vou ter ascos de novo. Mas aí ele orienta que eu tenho que repetir só daqui a 3 anos, ou seja, até a paciente completar 25 anos. Caso eu repita e venha normal, eu tomo a citologia com aquela paciente com 25 anos. Mas se mantiver o ascos ou der maior gravidade, uma lesão intraepitelial, de baixo ou de alto grau ou agos, eu já tenho, eu deixo para encaminhar essa paciente só com 25 anos para a colposcopia. Isso é a orientação do Ministério. Nas gestantes, o ascos não deve ser diferente. Caso eu faça uma colposcopia e eu queira realizar uma biópsia, só se eu tiver uma suspeita de lesão invasiva com nível de evidência A. Nas pacientes pós-menopausa, eu tenho que atentar à questão da estrogenização dessa paciente, porque eu posso vir uma alteração com ascos só pela pós-menopausa dessa paciente. Então, se eu vier um ascos e eu quiser encaminhar, e eu tiver que encaminhar essa paciente para a colposcopia, eu tenho que atentar à estrogenização, porque eu posso alterar o exame. Nas pacientes imunossupressas, ele orienta eu encaminhar para a colposcopia como nível de evidência B. E se não tiver lesão intraepitelial, eu faço o semestral até 2 exames negativos. E depois, se der 2 exames negativos, eu faço o acompanhamento, como já dito posteriormente. Já o ascos, em que eu não posso excluir uma lesão intraepitelial de alto grau, ele orienta que o teste de DNA do HPV é bastante importante, principalmente porque se eu vier um teste de 16 ou 18, eu já tenho que me atentar mais para essas pacientes. Como eu já disse que o ascos, eu posso ter um NIC2 ou NIC3 associado, ou seja, eu posso ter uma lesão intraepitelial de alto grau nessas pacientes. Então, se eu tiver um teste de DNA positivo para HPV 16 e 18, eu tenho que me atentar e colar mais nessa paciente. Já se eu tiver uma frequência, como eu disse, a frequência de lesão de alto grau de 12 a 68% e de câncer de 1 a 3% nessas pacientes com citologia de ASQ-H. Então, eu tenho que me atentar nessas pacientes. Então, ele orienta que essas pacientes eu já encaminho para a colposcopia. E o que vai diferenciar é se eu tenho uma JEC completamente visível ou não. Se eu não tiver uma JEC completamente visível e eu achar que eu tiver uma alteração colposcópica, eu tenho que fazer a biópsia e, de acordo com o resultado da biópsia, eu encaminho para a paciente. Já se não tiver alteração, eu faço uma incisão ou repito citologia de acordo com 6 meses, dependendo do diagnóstico da paciente. Já se eu tiver um achado colposcópico anormal presente, com a JEC visível, eu posso fazer a excisão, ou então repita o citologia em 6 meses, ou o anual, de acordo com o resultado da paciente, ou de acordo com se vier uma alteração maior ou menor na colposcopia. Nas mulheres até 24 anos que tiveram ASQ-H, eu encaminho essas pacientes para a colposcopia, e a depender do achado colposcópico, se é menor ou maior, eu encaminho essa paciente, ou se for maior, eu encaminho essa paciente para biópsia, se for menor, eu acompanho anualmente. E ele já coloca que nesses casos de ASQ-H, o ver e tratar, como eu vou falar posteriormente, mais na frente, ele é inaceitável. Na gestante, se eu faço a colposcopia e realizar a biópsia, se eu tiver suspeita de lesão invasiva, e eu reavalio 90 dias após o parto. Nas imunossupressas, eu faço similar às outras, e na pós-menopausa, é a mesma coisa, eu tenho que atentar para a estrogenização dessa paciente. Já nas células glandulares atípicas, de significado indeterminado, ele não é tão prevalente aqui no Brasil,
mas ele é cerca de 4,7% alterando, considerando os resultados alterados, e não chega nem a 1% de todos os exames. Eu posso tratar de uma alteração intraepitelial maligna. Eu posso tratar de um adenocarcinoma, tanto de endométrio como de colo uterino, ou também de neoplasia extrauterina, mas também pode ser um achado de benignidade. Algumas vezes com um DIU, ou pacientes que já fizeram um cone, ou algumas outras alterações, ele pode também ser um achado benigno. Mas aí eu tenho que fazer o que com essas pacientes? O que vai diferenciar? Se eu tiver um Agas, eu tenho que encaminhar essa paciente para a colposcopia, ou nas pacientes acima de 35 anos que ele orienta, eu tenho que fazer um estudo também do endométrio dessa paciente. E eles sugerem em fazer ultrassom transvaginal, e a depender da alteração desse ultrassom transvaginal, fazer ou não o estudo do endométrio dessa paciente. Encaminhando essa paciente para a colposcopia, se eu tiver um colposcópio anormal, eu encaminho, faço a biópsia. Se eu não tiver um achado anormal, eu tenho que fazer um estudo do canal endocervical dessa paciente. E é de acordo ele orienta, de acordo com a lesão ou com a alteração, eu vou ter que fazer os exames, o acompanhamento adequado. Já a lesão intraepitelial escamosa de baixo grau é uma infecção e é uma alteração citológica causada pelo vírus HPV. E eu posso ter uma regressão até de 80% em 2 anos nessas pacientes menores do que 30 anos. Ele caracteriza, não necessariamente em algumas referências, como sendo uma lesão intraepitelial. Ele considera, em algumas referências, já que a lesão intraepitelial escamosa de baixo grau é a infecção do HPV. Se aquela paciente está com infecção ativa do HPV, ela pode ter uma lesão intraepitelial escamosa. Já esses pacientes que têm uma citologia com lesão intraepitelial de baixo grau, eu tenho uma prevalência de lesão NIC2 ou NIC3, ou até câncer, cerca de 21%. Mas comparados, a gente encaminha principalmente esses pacientes para, algumas vezes, ou repetir a citologia oncótica, ou encaminhar para a colposcopia. Mas comparados em alguns estudos, feitos também nos Estados Unidos, ele coloca que se eu tiver uma paciente com lesão intraepitelial de baixo grau ou ascos, eu posso fazer tanto encaminhar essa paciente para a colposcopia, como fazer o segmento citológico, como eu vou colocar no fluxograma a seguir. Ele divide esse fluxograma em mulheres maior do que 25 anos ou menor do que 25 anos. Se eu tiver mais do que 25 anos, eu estou respaldada pelo Ministério para a diretriz em repetir essa citologia em 6 meses. Se eu mantiver essa atipia, eu encaminho essa paciente para a colposcopia. Se eu tiver um achado colposcópio anormal, eu realizo a biópsia dessa paciente e, a depender do resultado dessa biópsia, eu vou ter a conduta específica do resultado do anatomo patológico. Caso não tenha um achado colposcópio anormal, eu estou respaldando repetir citopatológico de 6 a 12 meses, a depender da idade da paciente. Já se eu repetir o citopatológico dessa paciente em 6 meses e eu tiver 2 exames consecutivos, eu estou respaldada em fazer um rastreio citológico a cada 3 anos. Se for em mulheres menores do que 24 anos, eu repito o citopatológico em 3 anos ou quando completar 25 anos. Se quando eu repetir, mantiver essa lesão intraepitelial de baixo grau, ele orienta manter o citológico até os 25 anos, mas após, depois desses 25 anos, eu vou ter que fazer a conduta específica a depender do tipo histológico que vier na lesão. Já nas pacientes gestantes, o ideal é que eu faça a abordagem após 90 dias, depois do parto. Nas pós-menopausas é igual às demais pacientes, e nas imunossupressas já tem que encaminhar para a colposcopia desses pacientes. Na lesão intraepitelial de alto grau, eu estou respaldado pelo Ministério da Saúde diante de algumas dificuldades de acompanhamento com algumas pacientes, eles orientam ver e tratar. Se durante aquele exame, eu vou falar no fluxograma, eu ver que tem alguma alteração de alto grau, eu estou respaldada em já tratar aquela paciente. E ele diz que cerca de 70% a 75% dessas mulheres com laudo citopatológico de lesão de alto grau, eu tenho a confirmação do histopatológico, ou seja, se eu vi numa citologia oncótica, uma lesão intraepitelial escamosa de alto grau, e essa paciente, eu encaminhar essa paciente para a colposcopia, cerca de 70% a 75%
se confirma em uma biópsia, ou pode ser até um carcinoma invasor. E ele coloca novamente mais um fluxograma. Com as mulheres acima de 25 anos, eu tenho que encaminhar essa paciente para a colposcopia, já que 70 a 75% dessas pacientes eu tenho uma lesão de alto grau confirmado no histopatológico. Se eu tiver um achado colposcópio anormal e eu tiver uma JEC completamente visível, isso vai depender se eu tiver um achado anormal maior, eu faço uma exérese da zona de transformação. E só que é um fluxograma, ele é bem complexo. Ele coloca que se eu tiver uma JEC completamente, se eu não tiver uma JEC completamente visível, o ideal é que eu faça uma biópsia e a avaliação do canal endocervical daquela paciente, porque a alteração pode vir também dentro do canal endocervical. E a conduta vai depender de qual lesão vai ver aquela paciente. Já se eu tiver uma revisão da lâmina, se eu tiver um achado colposcópio anormal, eu não tiver um achado colposcópio, fazer a colposcopia, não tiver um achado colposcópio anormal, eu posso fazer uma revisão da lâmina daquela paciente ou fazer o estudo do canal endocervical, como eu já falei posteriormente. Se mantiver uma lesão intraepitelial de alto grau, eu tenho que fazer de acordo com a lesão daquela paciente. Com relação ao acompanhamento, nessas pacientes, algumas vezes, em alguns estudos mostram que eu posso fazer a exérese e vi NIC1 nessas pacientes. Se vier a margem livre de doença ou vier comprometida por NIC1, eu faço uma citologia de 6 a 12 meses após o procedimento. E após o primeiro ano, tem que ser realizado com citologia anual até completar 5 anos de tratamento na unidade básica. Se vier uma peça cirúrgica comprometida por NIC2 ou NIC3, a citopatológica e a colposcopia tem que ser semestral nos primeiros 2 anos. Após os 2 primeiros anos, o segmento deverá ser feito na citologia anual até completar os 5 anos de tratamento daquela paciente, se eu vier com margem comprometida NIC2 ou NIC3. Já se essa paciente tiver menor do que 24 anos, de qualquer forma, encaminham para a colposcopia, por qualquer motivo que essa paciente tenha realizado uma citologia antes de 25 anos. Se eu tiver um achado colposcópio anormal ou sugestivo de invasão, eu tenho que realizar a biópsia. Se eu não tiver um achado colposcópio anormal, eu estou respaldado em fazer a revisão da lâmina. Se mantiver uma lesão intraepitelial de alto grau, tenho que fazer o citológico semestral. Caso negativo, eu volto o rastreio daquela paciente maior do que 25 anos. Nas pacientes gestantes, se eu tiver um citopatológico mostrando uma lesão intraepitelial de alto grau, eu tenho que encaminhar aquela paciente para a unidade de referência para fazer a colposcopia. Se eu vier durante aquela colposcopia, mesmo a paciente gestante, eu estou respaldado em fazer uma biópsia. Se vier uma lesão intraepitelial de alto grau, eu avalio a paciente 90 dias após o parto. Se não tiver feita a biópsia, eu tenho que colher uma histologia daquela paciente 90 dias após o parto. Nas pós-menopausas é igual às outras mulheres, não diferencia. Nas pacientes imunossupressas, tanto como na lesão intraepitelial de baixo grau, encaminho essa paciente para a colposcopia. E se após o tratamento NIC2 e NIC3, eu tenho que fazer aquela paciente anualmente por toda a vida, não é diferente das outras, que depois de 5 anos eu estou respaldada a parar, mas nessas pacientes eu tenho que fazer acompanhamento pelo resto da vida. Nas pacientes esterectomizadas, se o motivo da esterectomia tiver sido uma lesão intraepitelial de alto grau, com margens livres, eu faço o citopatológico de 6 a 12 meses após a esterectomia. Se eu tiver os 2 exames negativos, o rastreio pode ser trienal, independente da idade da paciente. Já se eu tiver uma margem comprometida da peça e a ausência dessa informação, eu tenho que fazer a citologia oncótica e a colposcopia da paciente semestralmente nos 2 primeiros anos. Se após os 2 primeiros anos desse acompanhamento, a citologia eu posso fazer anualmente até os 5 anos de tratamento, ele estabelece esse número 5, e após o período retornar o rastreamento citológico trienal, dependente da idade da paciente. Já esse artigo, ele é do ASCCP, ele foi publicado em 2015 e foi baseado nisso que a FEBRASGO, o dossiê da FEBRASGO fez aquelas orientações. Por conta da baixa sensibilidade da citologia oncótica e como tendo o principal fator de risco para lesão intraepitelial, lesões precursoras e o câncer de colo uterino, o HPV de alto risco positivo, ele já começou a orientar eu fazer como teste primário o teste do HPV, o DNA. Se eu tiver o teste 16 e 18 positivo, eu já encaminho aquela paciente para a colposcopia.
Se eu tiver os outros tipos de HPV positivo de alto risco sem ser os 16 e 18, eu posso encaminhar aquela paciente para citologia. Se vier alguma alteração na citologia, eu encaminho para a colposcopia. Se não vier, eu faço acompanhamento a cada 12 meses. Já se eu fizer o rastreio do HPV e vier negativo, eu mantenho a rotina a cada 5 anos de pedir o teste de HPV. E ele orienta como teste primário, ou seja, só o HPV. E o SCCP, ano passado, ele liberou um novo guideline, que ele orienta e que ele já sugere a mesma coisa que a Febrasgo publicou em 2018, que eu faço como teste primário o teste do HPV. E vai depender, meu acompanhamento com a paciente, se vier um HPV de alto risco, ou então se vier HPV 16 e 18. Ele orienta que eu faça o teste do HPV associado com a citologia, que é o que a gente chama de co-teste. Eu colho a citologia da paciente, já faço o teste do HPV, porque isso vai diferenciar o meu cuidado e acompanhamento com aquela paciente. Mas também está aprovado em eu fazer o teste do HPV como teste primário, que eles chamam, sem ser com a citologia oncótica. E o meu conduto, como eu mostrei previamente, vai depender da positividade ou não desse teste de HPV. E é isso. Obrigada. Olha, com direito a palmas, foi? Estou tendo plateia aqui do lado também. Ju, muito bom. É muita informação, né? Eu acho que não só para você bastante. essa aula, como para quem está assistindo, né? Esses fluxogramas, a gente não tem como decorar esse fluxograma. Se você convive muito com eles no dia a dia, como os especialistas, você tem a tendência de terminar decorando. Mas se você não consegue, você tem que ter o livrinho do lado, né? Você consegue no Google, se você entrar e procurar rastreamento, diretriz brasileira para rastreamento do câncer do colo do útero, você vai encontrar o livro todinho do Ministério da Saúde, de 2016, mas já sendo revisado, né? Vocês viram que existe uma ideia diferente dos especialistas, né? No caso, a Febrasgo, e do Ministério da Saúde. A Febrasgo, ele está tendo a tendência de fazer recomendações como o mundo todo está fazendo, de fazer rastreamento primário com HPV e não com citologia, como por muito tempo ficou, né? O Papa Nicolau é o teste de rastreamento primário. Hoje tem tendência mundial, adotado pela Febrasgo, de uma recomendação de teste de triagem pelo HPV. Quais seriam as vantagens, já que o teste de HPV ele é muito pouco específico? Sempre a explicação de não ser o teste de HPV, teste de rastreamento, é porque era um teste muito pouco específico. Você vai fazer um exame que vai dar positivo, que não quer dizer que tenha doença. Mas existem hoje outras visões em relação ao HPV. Primeiro, a cobertura. A cobertura do HPV poderia te proporcionar cobertura maior, que a gente sabe hoje que a cobertura da citologia é muito baixa, principalmente no Brasil. 20% só dos cânceres do câncer do colo de útero são diagnosticados na sua fase inicial. Quer dizer, isso é uma coisa que não dá para entender. Como que de uma população que tem à disposição um teste de rastreamento que te dá o diagnóstico das lesões pré-cancerosas, você só conseguir diagnosticar o câncer do colo do útero na sua fase inicial em 20% dos casos. Então, tem alguma coisa errada. E é a cobertura que está errada, populacional. E que o HPV poderia proporcionar uma cobertura maior, por quê? Porque poderia atingir populações de difícil acesso a profissionais de saúde, populações que se inibem a procurar o serviço público, populações como, por exemplo, os transexuais, né, que é difícil para eles, por conta da autocoleta. Os estudos mostraram que tanto a coleta feita pelo profissional, como a coleta feita em autocoleta pelo próprio paciente, ele tem uma resposta mais ou menos igual em termos de eficácia. Fora isso, aumentar o tempo de rastreamento, porque o HPV, ele te dá condições de um tempo maior de rastreamento dessas pacientes do que a citologia. Os estudos têm mostrado, se você fizer só citologia, o risco de você ter doença de alto grau, ela é menor em 3 anos, ela é menor do que de você ter HPV em 5 anos. Ou melhor, você com HPV, você consegue acompanhar essa paciente, voltando a rastreá-la,
só a cada 5 anos, enquanto que a citologia só te permite isso a cada 3 anos. Você conseguiria rastrear paciente com um tempo maior, né? Que o grande problema é o problema de que a gente já sabe de cobertura. Então, essas seriam as vantagens do teste de HPV em relação à citologia. Inclusive, com a citologia, você fazendo o teste de HPV associado à genotipagem, que é você tipar o tipo de HPV, o que é que a gente sabe? No 16 e 18, 70% dos cânceres são causados pelo HPV 16 e 18, né? Os outros 30% pelos outros tipos de HPV. Então, se você faz o rastreamento com HPV, com genotipagem, não é com a captura, seria com o PCR que te dá a genotipagem. E se for positivo para o 16 e 18, que representa 70% dos cânceres, você poderia levar essa paciente direto à colposcopia sem precisar passar pela etapa da citologia, o que diminuiria custos, você diminuiria o custo da citologia, né? E se for outros tipos de HPV, não 16 e 18, é que a paciente iria para a citologia reflexa, né? Que seria a citologia posterior. Essa é uma tendência mundial. Nosso Ministério da Saúde ainda não aprovou isso e não sei se vai aprovar, né? Tudo isso, lógico, a gente sabe que todo esse programa de rastreamento vai mudar com o tempo por conta da vacina. Né? Ninguém sabe como é que vai ser a resposta da vacina a longo tempo, né? E a tendência é mudar e isso ir mudando. Isso é uma coisa mutável, né? Esse tipo de rastreamento. Mas é isso que vocês têm que saber. Deixa eu ir passando aqui os slides para eu ir vendo aqui o que foi dito aqui, para poder passar para vocês. Em relação ao Ministério da Saúde, esse erro de fluxograma, que você fica doidinho, é importante o que você precisa saber, fora decorar esse fluxograma, é que existe ponto de corte quando você fala de todas as lesões pré-cancerosas, que é 24 anos. Isso é no Ministério da Saúde, em todos os guidelines, né? A visão de uma paciente com mais de 25 é uma, a visão de uma paciente com menos de 24 é outra. Inclusive, no rastreamento, quando a gente fala de HPV como método de triagem, a gente está falando para pacientes acima de 30 anos. Isso é muito importante. Não existe, não é autorizado você fazer rastreamento com HPV para paciente com menos de 30 anos. Menos de 30 anos, todas as recomendações do mundo todo é citologia pura. Por quê? Por causa que é muito comum você encontrar HPV em mulheres mais jovens. Então, não iria acrescentar muito você fazer HPV nessas pacientes, porque a prevalência de HPV nessa faixa etária é muito alta. Então, quando a gente fala de rastreamento, triagem com HPV, é pacientes acima de 30 anos. Eu esqueci de dizer, mas é um dado muito importante. Abaixo disso, é citologia, tá? Ou, acima de 30 anos, você pode fazer o coteste ou HPV puro, como eu já falei, certo? Vamos pegar aqui esse fluxograma. E as condutas? A gente já falou bem sobre o rastreamento. E depois do diagnóstico, as condutas. Você já viu que tem coisas que diferenciam a conduta, como, por exemplo, a faixa etária. Né? No caso do Ministério da Saúde, o ponto de corte é 24 anos. Uma coisa é uma paciente com lesão intraepitelial até 24 anos e outra coisa é a paciente acima de 25 anos. São condutas bem mais conservadoras quando você se depara com pacientes com menos de 25 anos, até 24 anos, por conta do status imunológico dessa paciente. O risco dessa paciente evoluir para uma lesão de alto grau é muito menor do que de uma paciente com mais de 25 anos. Isso aí vocês sempre têm que ter isso na mente. Lembrar que a imunossupressão é importante na conduta, porque paciente com imunossupressão, qualquer diagnóstico é igual a colposcopia, asco é igual a colposcopia, lesão intraepitelial de baixo grau é igual a colposcopia imediata, e o segmento dessas pacientes também se faz diferente. Elas são seguidas sempre anualmente, não a cada 3 anos, tá? E também as pacientes grávidas, que vão ser conservadoras, né? Então, existem alguns critérios que diferenciam a conduta nessas pacientes. Por exemplo, o CITRIT, no caso da lesão de alto grau, existe uma recomendação em todo mundo, diante de uma paciente com citologia mostrando lesão de alto grau e compatibilidade colposcópica, o que seria isso? Os critérios colposcópicos, de achados colposcópicos, são compatíveis com lesão de alto grau. Não é compatível com invasão, nem com lesão menor. Quando existe essa compatibilidade de citologia de alto grau e colposcopia de alto grau, que o profissional experiente é capaz de dizer se aquela imagem
tem critérios para ser compatível com alto grau, você está autorizado a fazer o CITRIT, vem tratar, sem fazer biópsia, tirar logo essa lesão. Mas isso não é autorizado para pacientes com menos de 25 anos, porque você tem que ser mais conservador, por conta da história, o desfecho obstétrico dessas pacientes. Tá? Então, você tenta ser mais conservador com essas pacientes, até porque a gente sabe que ela vai regredir com muito mais facilidade do que com a paciente com mais de 25 anos. Deixa eu ir passando aqui mais os slides para lembrar o que é que tem mais a ser dito. Estou fazendo um resumo, porque foi muita informação, né? Então, vocês devem estar aí, somente os internos, assim, meio a cabeça a mil, né? Sim, aí existe o guideline americano, que é um guideline que a gente toma como referência, embora tenha outras realidades, né? Que ele te dá, que uma deles é a biologia molecular, é a tipagem do HPV, mas mudou agora em 2019, mas é um guideline que, por enquanto, não é compatível com a nossa realidade. Ele mudou totalmente o guideline dele, ele fez um guideline baseado em estimativa de risco em 5 anos, usando como critérios o resultado do teste atual, a idade da paciente, o tipo de HPV, a história passada. Ele levou em consideração, um ponto importante que foi levado em consideração nesse novo guideline, é a história passada de triagem nos últimos 5 anos, se a paciente tem história de ter feito triagem nos últimos 5 anos ou não, se foi positivo ou não. Isso aí, baseado em tudo isso, idade, imunossupressão, história passada, a triagem atual, tipo de HPV, ele criou pontos, em termos de percentual, dentro de uma conta aritmética, uma coisa matemática. Ele pontua para o risco, a estimativa de risco dessa paciente de ter uma lesão de alto grau em 5 anos. E baseado nisso, ele dá condutas de fazer colposcopia imediata, ou de tratar imediato, ou de fazer seguimento, uma coisa assim, bem aritmética. Que eu realmente não trouxe isso para vocês, primeiro porque, por enquanto, eu acho que não é uma realidade nossa, depois eu ainda não consegui compreender totalmente. Eu já li, vou ter que ler tudo de novo, porque eu ainda não consegui compreender isso daí direitinho, porque é uma coisa muito aritmética. Mas para vocês saberem, o tanto que está sendo levado em conta hoje em dia, a história do paciente, a idade do paciente, imunossupressão do paciente, se é uma paciente que já vem sendo rastreada, o tipo de HPV, né, não é só o que foi dado em termos de resultado atual. Né? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar, deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui. Eu acho que é isso aí, eu acho que eu consegui fazer um resumo, e demais, não fiquem apavorados, mantenham esse livro do lado de vocês, na cabeceira de vocês, e sigam esse fluxograma, ou encaminho para o especialista, né? Deixo aí em aberto para quem quiser fazer mais um comentário. Não sei se Fatinha está aí para fazer um comentário, ou se existe alguma pergunta a ser feita. Vamos abrir os microfones. O César e a Ana Paula hoje. Pois é. Diana, bom dia e parabéns a Juliana. Você colocou uma gama de informações grande, vários fluxogramas. Agora, a minha curiosidade, a gente hoje se depara com uma prevalência cada vez maior de garotas bem jovens tendo vida sexual, principalmente aquelas que não têm acesso a serviço de saúde, tanto que no HGF não é raro nós nos depararmos com meninas de 16 anos tendo segundo filho. Aí eu vi que há uma divisão clara, menos de 24 anos, mais de 24 anos, como você muito bem pontuou, até pelo aspecto de você ter uma regressão maior à presença do HPV nessa faixa etária. Será que não seria o caso, vamos dizer assim, de se defender a utilização do HPV, como você disse, acima de 30 anos, porque é uma população que, mesmo tendo uma prevalência maior, talvez também tenha um risco maior de 16, 18. A relação custo-benefício do tratamento do câncer de mama, radioterapia, cirurgia, creio eu que ela tem um valor bem maior. É uma curiosidade minha.
Inclusive começa pelo rastreamento, né, César? Assim, o rastreamento só é recomendado a partir de 25 anos pelo Ministério da Saúde. Mas é uma recomendação com nível de evidência baixo. O nível de evidência, quando ele diz não rastrear paciente com menos de 25 anos, ele põe como nível de evidência D, que é aquele que não recomenda, não recomendando, que fica a critério de cada um, eu entendo isso, sabe? E depois, não fazer HPV nessa faixa etária, depois de 25 a 29 anos, exatamente porque ia ter uma prevalência tão alta de HPV que você ia terminar se conduzindo, se conduzir mais do que deveria. A incidência de HPV depois de 30 anos é muito mais baixa. Então, ela tem um significado muito maior se você encontrar um HPV numa paciente de 30 anos do que você encontrar um HPV numa paciente de 24 anos. O significado é muito maior. Daí porque você é autorizado a fazer hoje uma triagem com HPV na paciente de menos de 25 anos e não com menos de, paciente com menos acima de 30 anos e não com a paciente de menos de 30 anos, porque você teria uma prevalência muito grande de HPV, né? Ia terminar encaminhando pacientes mais do que deveria encaminhar. Então, essa é a visão, né? Fora o fato de você, quanto mais jovem, o risco de regressão da doença se faz muito maior numa paciente mais jovem do que numa paciente. É tanto que lesão intraepitelial de alto grau em pacientes jovens, você está autorizado até a fazer segmento conservador, né? E nem fazer nada, fazer segmento conservador, esperar. Essa é a visão, né, da paciente jovem. Ficou explicado? Ficou bem, obrigado. O Jaime fez um questionamento importante no tocante à questão de resultados e recomendações se são diferentes quando se dispõe da citologia em meio líquido. A citologia em meio líquido, assim, em termos de resposta, em termos de resultado, todos os trabalhos demonstram que não tem diferença. Mas qual é a grande vantagem da citologia em meio líquido? É você ter meios para fazer depois o exame de HPV, se for necessário, você fazer clamídia, você fazer gonococo, você fazer outras coisas associadas. Você está com uma paciente jovem, até 25 anos, você vai fazer uma citologia, você quer rastrear clamídia e gonococo. Já existe essa recomendação. Então, você, no meio líquido, já vai te permitir isso. Paciente acima de 30 anos, que a recomendação é HPV, se você fazer o coteste, então seria citologia em meio líquido. Mas em termos de resultado, você comparando o Papa Nicolau, que é a citologia convencional, com a citologia em meio líquido, a resposta, em termos de resultado, seria a mesma. O que a citologia em meio líquido te dá é a possibilidade de fazer outros exames associados, né? Mais alguma coisa, gente? O residente interno não tem nada a perguntar? Deixa eu ver aqui quem é que está presente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nada mais a comentar? Não esquece de registrar a presença da Ana Paula Barroso, tá? Ana Paula Barroso? Ana Paula Barroso é o César. Obrigado, Jaime. Ana Paula Barroso é o César que está aí. Não, tá... ali é Ana Paula Barroso. César é outra história, tá? Mas ele está usando Ana Paula Barroso. É o nome da esposa, da doutora juíza. Cadê? Colocar falta ali, é isso. Patinha tá aí, não? Vocês não têm nenhuma pergunta a fazer, gente? Nadinha? Tudo direitinho? Hoje a gente tem o Elmar não tá aí, não. Não sei porque o Elmar abandonou, porque tá de férias. O Elmar, ele terminou mandando acabou de sair, Liana. Ele acabou de sair. Que é exatamente na hora do interno. É um artigo que ele mandou para mim e eu passei para o interno. O artigo eu vejo que o artigo deveria ser sempre um artigo relacionado ao tema da aula. Né? Eu passei um artigo que o Elmar me mandou de HPV, que ele é meu consultor científico, que eu muito agradeço, meus trabalhos eu peço, ele me manda, ele não está aí para ouvir. Mas foi um trabalho que ele me mandou, né, que eu entreguei para o interno. E, Ananias, coordena aí, tu acha que... Ninguém mais quer perguntar nada, vamos lá. Diga, doutora, pode? A gente pode passar para o interno?
Como o tema é semelhante, doutora, qualquer coisa, se for surgindo dúvidas, a gente vai perguntando. Eu acho que a gente pode já começar a aula do interno já. É o interno que vai dar aula, que vai apresentar o caso. Bom dia, doutora. Eu sou o interno Cid, junto com a Carolina, na hora que vamos Cid? Cid Liberato. Liberato Neto. Certo. Junto com a Carolina? Cid, então você pode compartilhar a sua tela e começar a sua apresentação, ok? Tá certo. Carol. Só um minuto que a Carol vai compartilhar. Só um minuto. Tá aparecendo? Tá sim. Tá sim. Pronto, bom dia. Meu nome é Carolina Noronha e eu vou apresentar juntamente com o Cid, nós dois somos de 3 da UFC, um artigo que nos foi passado, que é um artigo que busca avaliar, né, fatores de risco para a persistência de HPV de alto risco, o tipo específico de HPV de alto risco e a sua relação com o NIC residual ou recorrente, que é a lesão intraepitelial, a neoplasia epitelial cervical, após a cirurgia. Certo. A introdução é comigo. Bom dia, eu sou o Cid, como a Carol falou. Esse artigo é um artigo recente, é do dia 20 de julho de 2020. Foi feito, o estudo foi realizado na Coreia, pela Universidade da Coreia. E a introdução ele começa basicamente falando sobre, explicando o processo da doença, né, que é a neoplasia intraepitelial cervical, o NIC, que é causada pela infecção tecido HPV de alto risco, e é um precursor, que a gente sabe a história natural da doença, da neoplasia de colo de útero. Caiu a tela, porque a Camila entrou, eu acho. Caiu a tela, né? Camila. Como é, doutora? Caiu a tela, não? Caiu, não? Doutora, eu estou vendo a tela. Então fui eu, desculpa. Certo. Pronto, aí ele também fala dos principais fatores de risco que já são sabidos em relação à infecção pelo HPV e, consequentemente, para o cérebro de colo de útero. São a idade, e principalmente a idade relacionada ao início da vida sexual. Quanto mais recente a gente sabe dos fatores de risco em relação a isso. Da paridade, que também tem último contato com a vida sexual. Do ato de fumar e do comportamento sexual de ter vários parceiros, né? E não fazer uso de preservativos. E, além disso, como foi mencionado também na aula anterior, o estado socioeconômico e, principalmente nessa questão, o acesso à saúde e o acesso à prevenção, né? Que foram reportados como potenciais fatores que favorecem a infecção persistente pelo HPV e, futuramente, para a neoplasia de colo de útero. E ele também deixa bem frisado que o tratamento padrão para o NIC, especialmente o de alto grau, que ele classifica como NIC 2 ou 3, tem como base a conização a cirurgia de alta frequência, que no artigo ele fala que é a LIPS. Aqui traduzido em português fica assim. No artigo ele tenta abordar que, mesmo que a lesão seja totalmente removida, esses pacientes ainda persistem com maiores chances de recorrência de lesões de alto grau quando comparado à população em geral. Ou seja, mesmo que você consiga retirar, esses pacientes ainda devem ser acompanhados, que foi um dos objetivos do estudo. O screening para pacientes com risco de lesão de alto grau foi feita no estudo com uma testagem combinada com a HPV com a citologia. E tais testes têm um valor preditivo negativo muito bom e que pode servir de base para comparações futuras, que chega a até 9%. Então, é um número bem expressivo. E, além disso, ele traz números como esse aqui, que os pacientes com as persistências da infecção pelo HPV após a conização é um fator de risco para um relapso do NIC, especialmente NIC de alto grau. Ou seja, aqueles pacientes que têm HPV negativo e recorrem ao NIC, apesar de ter chances maiores, mas que vêm com HPV negativo após o tratamento cirúrgico chegar a 6%, enquanto aqueles que realizam, por exemplo, a conização e persistem com HPV positivo têm um relapso de até 61%. Aí, o propósito do artigo e o mote dele, que foi feito, que faz necessário a determinação de características e fatores de risco para a persistência da infecção após a abordagem do NIC. Eles queriam ver, devido às suas implicações numa detecção mais precoce, também de recidiva, uma melhor abordagem das lesões de alto grau, qual seria uma abordagem melhor, e a gente, nesse âmbito de tentar entender melhor a história natural da infecção pelo HPV. Pronto. Como foi feito o estudo, né? Como foram os critérios de inclusão e a população que foi realizado o estudo.
foi da Universidade da Coreia, que foram analisados retrospectivamente 1.029 pacientes que foram abordados para oncologização ou CAF. Desses pacientes foram incluídos pacientes com genotipagem pré e pós-tratamento, a fim de saber qual era o genoma do HPV antes e se ele continuou depois ou não, ou naqueles pacientes que tinham várias infecções, que tinham vários genomas ao mesmo tempo. 504 pacientes foram excluídos devido ao teste negativo pré-operatório para HPV de alto risco, visto que o mote do artigo era verificar o HPV de alto risco, ou a falta de informação sobre o HPV pré-operatório. Desses 504, o número desceu para 475, visto que alguns pacientes possuíam já uma lesão invasiva ou então NIC1. Então, o rol todo de pacientes fechou em 475, com NIC 2 ou 3. E ao final do estudo permaneceu em 398, visto que 77 perderam o segmento. Pronto. O segmento, como foi feito após a abordagem, foi feito 3 a 6 meses após o tratamento cirúrgico, uma primeira visita, e essas visitas ocorreram depois, no período de 6 a 12 meses. Os pacientes foram avaliados por dispersão cervical, testagem do HPV-DNA e citologia. Além disso, o artigo frisa, antes de passar para Carolina, que a infecção persistente pelo HPV de alto risco foi definida, está com RH porque é do inglês, high risk, foi definido como presença do HPV na primeira consulta do segmento, ou seja, após a abordagem cirúrgica. Além disso, ele traz que cada genoma, por exemplo, se a pessoa fosse multi-infectada, eles foram divididos para uma melhor visualização. Não, por exemplo, a pessoa tem um genótipo 16 e após o tratamento ficou com 18, isso foi dividido, a fim de entender melhor como funciona cada tipo, certo? Pronto, em relação aos resultados, eu busquei trazer aqueles dados que fossem mais relevantes, que tivessem realmente um P reduzido, né, para que tenha um valor realmente estatístico importante. E dos resultados que eu trouxe foi que dos 398 pacientes que o CID relatou, 236 tinham um HPV de alto risco de apenas um tipo, enquanto os demais, que eram 162, tinham mais de um tipo. 118 desses 162 tinham 2 tipos, 32 3 tipos e 12 mais do que 4 ou mais tipos, certo? A gente pode ver aqui nessa tabela, não sei se dá para ver o mouse, que o HPV-16, como eu disse até mesmo na apresentação anterior, que é um dos mais importantes, né, o 16 e 18, ele realmente foi o mais prevalente nos genótipos antes da colonização ou do LIP, enquanto que os outros, né, que eram os 52, 53, 58, que são mais secundários, eles tiveram um menor número em relação à prevalência inicial, sendo que após a colonização, eles tiveram uma maior porcentagem de recorrência em relação aos 16 e o 18, certo? Também eles avaliaram que, aqui nessa terceira tabela, eles avaliaram também o tipo do HPV inserido no contexto de uma infecção múltipla de HPV de alto risco. Então, por exemplo, o HPV 53, enquanto 55,8% deles recorreram, né, persistiram após o tratamento cirúrgico, 83% desses 43, né, do total, eles estavam associados também com outros HPVs de alto risco, né? Enquanto, por exemplo, o 16, que embora ele tenha recorrido menos, ele estava só 40%, né? Então, realmente teve essa avaliação estatística. Em relação aos fatores de risco que eles buscaram encontrar, avaliando o perfil da paciente, né, eles identificaram que idade superior ou igual a 50 anos e o status pós-menopausa, eles foram considerados fatores de risco para a persistência do HPV de alto risco apenas em uma análise univariada, enquanto na análise multivariada eles não encontraram um valor significativo. Foi observado também que houve uma maior persistência do HPV nas pacientes que apresentavam NIC2 do que nas pacientes NIC3, e que
carga viral da HPV ela é um fator independente, é um preditor independente de persistência, principalmente quando mais de 100 mil cópias, e que esse fator independente, esse preditor independente, ele é mais importante nos primeiros 12 meses, certo? Em relação aos outros fatores, como margens positivas, estado socioeconômico, incluindo a paridade da paciente, estado civil, fatores em relação à parte dos atos sexuais da paciente, história de tratamento prévio, envolvimento glandular e co-infecção com HPV de baixo risco, eles não encontraram associação significativa. Aqui, o que eles viram foi que, daquelas 398 pacientes, 57 apresentaram um NIC após algum grau de NIC após a conização ou a LIC, certo? E aqui, nesses fatores de risco que eles encontraram principais, foi realmente o estado pós-menopausa, a carga viral e a multiplicidade do HPV. Dessas 57 pacientes, 15, ou seja, mais ou menos 7,8% desses 398, eles possuíram NIC 2 ou 3. Destas 15, 12 foram NIC 3, retornaram com NIC 3, e 3 foram com NIC 2, certo? E eles encontraram principalmente fator de risco, o estado da menopausa, certo? E também a carga viral após a operação. Aqui é detalhando mais um pouquinho sobre o perfil epidemiológico dessas pacientes, certo? Eles encontraram que a idade média dessas pacientes foi de 45 anos, enquanto que foi um pouco superior à do estudo que eles tiveram antes de fazer a conização. Quando as pacientes que não tiveram o HPV de alto risco persistente, a idade média delas foi de aproximadamente 38 anos, enquanto as que tiveram o HPV persistente, a idade média delas foi de aproximadamente 41 anos. Então, aqui eles encontraram a diferença de mais ou menos 4 anos, né, entre as outras pacientes. O que eles encontraram também é que das 15 pacientes, 6 pacientes eram pós-menopausados, ou seja, 40% dessa amostra, e o HPV de alto risco mais prevalente foi o HPV 33, com 5 pacientes acometidas, enquanto 4 pacientes foram acometidos pelo 16. Das 15, 8 pacientes tiveram a infecção de apenas um subtipo do HPV, enquanto as demais tiveram acometimento múltiplo, certo? E como eu falei anteriormente, das 15, né, 12 foram NIC 3 e 3 foram NIC 2. Em relação à discussão, eles encontraram alguns dados congruentes com outros estudos, né? Realmente mostrou que o NIC 2 ele apresenta um maior risco de recorrências do HPV de alto risco, porém, como foi visualizado na tabela anterior, o NIC 3 tem maior recorrência no pós-cirúrgico. Em relação à persistência do HPV de alto risco, foi realmente evidenciado que houve um risco maior, significativamente, em pacientes com carga viral alta ou infectados por múltiplos tipos de HPV de alto risco, isso principalmente nos 6 meses, que eles encontraram com a congruência, mas no estudo eles acreditaram que foram de realmente 12 meses, certo? E o HPV 16, ele é mais prevalente no geral, embora ele tenha aquela taxa de recorrência menor do que aquele 52, 53, 58. Entretanto, foi visto que há um maior risco das lesões, de ter lesões NIC 2 e 3 residuais ou recorrentes na infecção persistente pelo HPV 16. O que eles acharam que foi um pouco incongruente foi que a taxa de HPV de alto risco positiva após os procedimentos no estudo foi de aproximadamente 38,7%, enquanto nos outros estudos variou de 7,8% a 17,4%. E isso vai do que o Cid falou anteriormente, né? Que eles definiram como a persistência da HPV na primeira amostra, né, do follow-up. Enquanto que nessas outras pesquisas eles incluíram, ou então eles tinham variação ou de intervalo de tempo, ou então eles só aceitavam como se fosse persistente 2 ou mais amostras consecutivas positivas, certo? Em relação
ao que foi encontrado, né, 7,6%, que foi aquelas 15 pacientes daquelas de 398 total do estudo, elas tiveram aquela NIC 2 ou 3 recorrente ou residual. E foi evidenciado que essas mesmas 15 pacientes estavam contidas no grupo das 154 pacientes que tinham o HPV de alto risco persistente. Então, foi visto assim, que pacientes que não tinham HPV persistente, elas não desenvolveram posteriormente nesse follow-up, que foi de aproximadamente 17 meses, o NIC 2 ou 3 recorrente ou residual. Em relação ao fator das múltiplas infecções da infecção por múltiplos HPV de alto risco, eles acham que não foi que eles não têm uma ação sinérgica, mas sim um efeito aditivo. Cada um apresentava um efeito citopático e esse efeito foi somado, certo? Em relação aos HPV 52, 53 e 58, que embora eles tenham mais recorrência, mas eles não tenham sido tanto associados com o desenvolvimento dos NIC 2 ou 3, como mostrado naquele estudo, eles acreditam que seja porque eles são menos carcinogênicos. Tem um viés também de que, antes da cirurgia, os pacientes com HPV 16 e 18, alguns cirurgiões ginecológicos, eles faziam cirurgias mais extensas, né? Enquanto nesses 52, 53, 58, as cirurgias eram menos extensas. As lesões também por esses HPVs, elas eram menores do que as comparadas ao 16 e 18. E eles também estavam presentes, esses HPVs também estavam presentes em áreas fora da lesão pré-cancerígena. Então, eles acreditaram que esse HPV 52, 53 e 58, eles tenham um menor peso em relação à patogenia do câncer de colo uterino do que os 16 e 18. E também o que eu achei um pouco paradoxo foi que eles falaram, né, que a carga viral ela é um fator importante como preditor de fator de risco, porém, foi visto que quanto mais leve a lesão, quanto menor o grau da lesão do NIC, maior a carga viral do paciente que era detectada, que aí eles acreditavam que quando, por exemplo, o paciente com NIC 3 tinha muita imaturidade celular e displasia de células escamosas, isso afetasse a detecção da carga viral nesses pacientes e ela fosse mais baixa, digamos assim. E também, como mostrei naquele estudo, né, não foi encontrado relevância estatística em relação à margem positiva, porém, nos estudos prévios, né, a esse artigo, foi realmente mostrado que a margem positiva é o fator de risco mais significativo para um HPV de alto risco persistente. E é isso. Esse trabalho só veio, né, fortalecer a ideia da SCCP nas novas diretrizes dela, né, que valoriza outros fatores, não só a presença do HPV. A gente sabe que o HPV ele é preciso para o câncer de colo do útero, mas não é suficiente, né? Ele leva outros fatores em consideração, que aí ele botou, além dos critérios considerados pela SCP, que é múltiplos tipos de HPV e a carga viral, né? Quando você disse que não entendeu, quando ele falou que a carga viral e lesões de baixo grau, elas normalmente são mais altas do que em lesão de alto grau, porque a lesão de baixo grau é a lesão infecciosa, a lesão proliferativa, é a fase que o vírus está se dividindo dentro da célula. Então, ela tem realmente uma carga viral muito mais alta. As lesões condilomatosas têm uma carga viral altíssima. Quanto mais evolui a doença, vai diminuir realmente a proliferação, a divisão celular e vai diminuindo a carga viral. É essa a explicação. Né, ele levou em consideração aí a idade, como a SCP considera, né? E, deixa eu ver o que mais eu tenho que dizer. Mas é isso, só isso mesmo, né? A importância, a gente sabe que o principal fator de risco para recidiva ou evolução para uma doença maior é a persistência do vírus. Acho que essa foi a preocupação desse trabalho, era mostrar que a persistência viral é o principal fator, como você disse, fator preditivo para evolução da doença ou a recorrência da doença mesmo pós-caso. Por isso que é importante você fazer, depois do tratamento das lesões de alto grau, com CAF ou com LIP, como você disse,
você dosar a carga viral. Normalmente, com 6 meses você faz. No trabalho, ele fez com 3 e 6 meses. Mas, normalmente, com 6 meses se faz para saber se já desapareceu o vírus. Porque a persistência do vírus é um fator preditivo para se avaliar a recorrência da doença ou persistência da doença. É isso que o trabalho quis mostrar, né? Se alguém quer comentar mais alguma coisa. É interessante porque acrescentou mais alguma coisa na aula, né? Ninguém mais tem a comentar? Só agradecer aos internos que deram a aula e ao residente, a Ju, pela apresentação e parabenizar. Nada mais, acho que podemos parar a gravação, né, Ananias? O doutor Jaime parece que quer falar. Ou é o doutor César? Ah, certo. Não sou eu, não, é não. Diga, doutor César, quer comentar algo? Não, eu acho apenas aquilo que eu tinha escrito, que seria bem interessante se os artigos tivessem uma correlação com o tema da aula, né? Até para poder corroborar, como a Liana colocou, enriquecer, fica bem mais interessante do que nós termos, às vezes, artigos